O Lar Adventista. Estamos no capítulo 56, Divórcio. Eu quero dizer aqui obrigado por você que está acompanhando a leitura do livro Lar Adventista, você que está compartilhando essa leitura. Muito obrigado. Para hoje, quinta-feira, dois assuntos importantes. E como eu mencionei ontem, parece que a coisa vem cada vez pior. Conselho a uma esposa maltratada e conselho a um marido abandonado pela esposa serão a leitura de hoje. E esses conselhos parecem contrários ao princípio da palavra de Deus. Veja que o princípio é Deus uniu homem e mulher. Macho e fêmea ele fez. E os uniu em matrimônio para que vivam até que a morte os separe como um só. Marido, esposa, esposo e esposa, marido e mulher, são um. E não deveriam se separar se foram unidos por Deus, e acredito, todo casamento tem um pouco de amor, pelo menos. E se tem um pouco de amor, tem Deus. Porque é Deus que é amor. E onde Ele está, nós deveríamos realmente amar. Mas vamos ver conselho a uma esposa maltratada, e talvez você se surpreenda com essa leitura. A autora do livro Lar Adventista recebeu uma carta de uma outra mulher. E ela diz assim: recebi tua carta, e em resposta direi: não aconselho o teu retorno a D. Ela não diz o nome do marido, do homem. A menos que veja nele decidida mudança. Como assim? Parece que a esposa do senhor D separou-se dele. E a autora do livro Lar Adventista, Ellen White, diz que ela não aconselha que a esposa do senhor D retorne, volte para o senhor D, a não ser que ela veja uma mudança decidida na vida, na pessoa, no caráter do senhor D. E ela diz assim ainda, a autora do livro Lar Adventista: o Senhor não se agrada das ideias que ele, os D, tem tido quanto ao que é devido a uma esposa. Como assim? O que esse homem fazia? Se mantém as suas opiniões anteriores, diz Ellen White, o futuro não te será melhor do que o foi o passado. Ela está dizendo para a esposa de D que se D continua com as mesmas opiniões que ele tinha, então o futuro da esposa de D não vai ser melhor do que foi o passado dela casada com ele. E ela diz por quê? O senhor D não sabe como tratar uma esposa. Lembra dos conselhos que nós mencionamos ontem a um casal separado? Há necessidade de bondade, há necessidade de paciência, de tolerância. O senhor D, pelo visto, não tinha paciência, não era bondoso, não era tolerante. Pelo contrário, me dá a impressão de que ele agredia a sua esposa. E não, talvez não uma agressão apenas com palavras, mas também fisicamente. Sinto-me muito triste com isto, diz Ellen White, de falar para a esposa de D para ela não retornar ao D, não voltar a ficar casada com D. Penaliza-me naturalmente por D, mas não posso aconselhar-te a voltares para ele contra o teu discernimento. Falo com a mesma sinceridade como falei a ele. Veja que Ellen White aqui, ela falou com o esposo, ela falou com D.
que ela não diz o nome, ela não tem por que expor a pessoa. Ela falou com ele, orientou ele de que haveria uma necessidade de mudança na vida dele, tratar com bondade, com mansidão, com paciência, tolerantemente. E ela ainda diz assim: ser-te-ia perigoso colocar-te outra vez debaixo de sua ditadura. D era um ditador. E era perigoso para a esposa de D permanecer com D em função da maneira como ele a tratava. E Ellen White menciona: eu esperava que ele mudasse. Mas pelo visto, ele não mudou. E sabe o que acontece com um homem que maltrata sua esposa? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no último livro do Antigo Testamento, livro de Malaquias, no capítulo 2, dos versos 10 ao verso 16, gostaria que você examinasse essa passagem bíblica, este texto bíblico. Porque Deus odeia o que cobre de violência suas vestes. Versículo 16 diz isso, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Leia do verso 10 até o versículo 16, você vai ver ali a advertência contra a infidelidade conjugal e, nesse aspecto, a violência contra a mulher, ou até mesmo contra o homem, é uma infidelidade conjugal. Leia Malaquias 2, versos 10 a 16. O Senhor sabe tudo sobre tua experiência, ela fala para a esposa de Lê. Tem ânimo no Senhor. Ele não te deixará nem te desamparará. Meu coração abre-se na mais terna simpatia para contigo. Percebeu isso aqui? E aqui vai uma dica. Separar é permitido. Eu posso me separar. Você pode se separar. Ainda mais num caso de agressão física. E talvez você pense assim, como assim, Marcelo? O único motivo para a separação é o adultério? Sim, é que o adultério dá permissão para um novo casamento. Mas viver com alguém que lhe maltrata, que causa violência, antes só do que mal acompanhado. Mas perceba, fique só. Não é para casar novamente. Separar, pode separar. Casar com outro, o Evangelho de Mateus respondeu Jesus que isso é adultério. Se alguém separar por qualquer motivo, ok. Moisés permitiu a separação, mas não case novamente, porque estará cometendo adultério. Continuando a leitura agora do livro do Lar Adventista, conselho a um marido abandonado pela esposa. Provavelmente não é o D. E aqui ela não menciona quem é também, ela não diz nenhuma letra para identificar a pessoa, a autora do livro do Lar Adventista. Mas ela menciona o seguinte: não vejo o que mais se pode fazer neste caso, e penso que a única coisa que podes fazer é desistir de tua esposa. Como assim? Ellen White menciona: se ela, tua esposa, está assim determinada a não viver em tua companhia, sereis ambos muito infelizes se o tentares. Se tentar conviver com alguém que está completamente infeliz com a sua presença, desista. Deus não quer ninguém infeliz. O reino de Deus é um reino de felicidade. O sermão que Jesus fez no
Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, começa dizendo as características do reino de Deus. É um reino de felicidade. Deus não quer que ninguém sofra e não quer ninguém infeliz. Por isso, se ambos tentarem viver junto e serão muito infelizes, convém desistir um do outro. Ainda mais quando um toma uma decisão: não quero mais conviver com você. E é isso que a autora menciona aqui. Visto que ela inteira e determinantemente escolheu a sua sorte, a única coisa que podes fazer é tomar tua cruz e proceder como homem. Ouviu aqui o que a autora menciona? Tome a tua cruz. Em outras palavras, siga a Jesus Cristo. Viva com a sua mente voltada para aquilo que Deus deseja em sua palavra. E Ele não quer infelicidade de ninguém. Ele quer a felicidade de todos. Se você demonstrou seu amor, mas seu cônjuge não quer mais conviver com você de jeito nenhum, separe então. Deixe ele ou ela viver a sua vida e viva a sua andando nos caminhos de Deus. E saiba de uma coisa, vou sugerir um hino para cantar com sua família. Cuidará de mim também é o nome do hino. Do Novo Inário Adventista, número 181. E a letra diz assim: por que eu estarei triste? Por que na treva andar? Sentir-me tão sozinho sempre a desanimar? Se Cristo é meu conforto, amigo na aflição? Se até as aves esperam na sua proteção? Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Cante com a sua família esse hino. Não importa se você está separado, separada, Cristo nunca abandona você. Ele cuida de você. Vamos orar? Amado Deus e Pai, continue amando e cuidando daqueles que infelizmente desfizeram o seu casamento. Sei, ó Pai, que aquilo que tu uniu, o homem, a mulher, não deveriam separar. Mas infelizmente, nem todos seguem os princípios estabelecidos em tua palavra. Muitos não querem saber de ti. Sei que a tua palavra, na orientação de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 7, diz que, quem sabe, você pode assim conquistar o seu esposo ou sua esposa para o reino de Deus, vivendo juntos. Mas isso é quando os dois querem permanecer juntos. E os dois não interferem no sentido de impedir alguém de ter um relacionamento contigo, ó Pai. Ler a tua palavra cada manhã, orar, conversar contigo. Mas quando um decide pela separação ou pratica atos de violência, tu não queres o sofrimento de ninguém. Tua palavra diz que tu faz votos pela prosperidade e saúde das pessoas. Prosperidade talvez não material, mas prosperidade espiritual. Uma vida que conduz à vida eterna. Por isso, ó Pai, cuida. Cuida daqueles que não se separaram, para que não se separem. E cuida daqueles que se separaram, para que encontrem em Ti o conforto e a felicidade tão necessárias para a vida. Em nome de Jesus, suplico e agradeço. Amém, Senhor. Compartilhe essa leitura, esses comentários e a Bíblia com outras pessoas.
cante as músicas sugeridas, porque você vai perceber que Deus é Deus e não há outro. Se inscreva no canal e não esqueça, sejamos a força da nação.